Miroel Silveira foi, acima de tudo, um homem de teatro. Como autor, crítico, ensaísta e professor. E nem por isso deixou de produzir excelente ficção. Seus contos nutrem-se do dia a dia urbano, vivido pelos seres carentes que o sistema econômico marginalizou e que preferia varrer para baixo do tapete. Mas escritores como Miroel Silveira teimam em trazê-los à tona, em observar e narrar seus pequenos dramas, suas minguadas alegrias, sua precariedade, seu estoico sofrimento, sua falta de perspectivas. Nenzinho vem de jornais. Sem nenhuma referência familiar, agarra-se à liderança de Tonho. É uma criança ingênua e carente. Quer se tornar um homem, como Tonho. Já fuma, já anda pendurado nos estribos de bonde, mas falta-lhe uma ação definitiva que o iguale a seu modelo. E é aí que irrompe o desfecho da história. A história do Nenzinho se dividia em duas partes. Antes do Tonho e depois do Tonho. A primeira, antes do Tonho, era mais falta de história do que propriamente história. Pelo menos na opinião de Nenzinho, que achava boba e inútil. No meu tempo de crila, era como desdenhosamente a ela se referia. Pouca coisa acontecera mesmo no seu tempo de crila. Apenas o seu nascimento, a morte da sua mãe, 8 anos depois, a sua ida para o asilo logo em seguida e a sua fuga do asilo, há 6 meses faz amanhã. Entramos de então para cá na segunda era, depois do Tonho. É muito difícil precisar o momento exato em que começou, mas foi aí que a vida do Nenzinho passou a ter importância. Antes, o que era? Nada. Nem sequer fumar sabia. O que tornava a existência depois do Tonho tão importante assim era o advento de uma finalidade. Desde então, desde o Tonho, o Nenzinho tinha consigo um objetivo, que era ao mesmo tempo a sua alegria e a sua tristeza: ser homem. As opiniões do Tonho é que vestiam esse desejo de luto ou de festa. Quando o Tonho, ao vê-lo tragar a fumaça do cigarro, depois assobiá-la de volta, lentamente, como um entendido, lhe dizia que estava ok, o Nenzinho se sentia quase na posse de sua terra prometida. Mas quando ele mostrava indiferente as suas realizações, comentando-as simplesmente com uma ofensiva cuspida para o lado, o Nenzinho ficava com a impressão acabrunhada de que ia ser tal qual Moisés. Depois de fazer e acontecer, só poderia enxergar a terra prometida através das impotentes lunetas da distância. Agora, se o Tonho reprovava abertamente os seus atos, aí então é que a sua aspiração lhe parecia miragem inatingível de uma vez. Nessas ocasiões, o Nenzinho só não chorava porque isso pioraria ainda mais a sua cotação, pois teria quebrado o princípio número 1 do Tonho. Homem é gente que não chora. Era por isso que tantas vezes tivera de engolir em seco. Não que o Tonho fosse mau, nem bom. Ele era o Tonho. E o Tonho era tudo. Sendo assim, como não ter vontade de chorar se ele dizia: tu não era macho, né? Onde se viu gritar desse jeito? Não é? Olha a folhada, noite. Olha o diário. É assim. Olha a folha. Entende? O Nenzinho custara a aprender que voz de jornaleiro precisa ser impostada anasaladamente para poder emergir dos ruídos da cidade grande, dominando. Outra coisa que demorara a entender é que dor não tem importância. Antigamente, qualquer arranhãozinho deixava pensativo, imaginando o que iria acontecer dali. Viera o Tonho e lhe explicara que o que tem importância é não ter medo de nada, nem de ninguém. O Nenzinho agora atravessa qualquer rio a nado e já sabe dizer para os moleques mais fortes do que ele: não empoma não, que eu não tenho medo. Que eu não tenho medo. Tu pode dar muito, mas apanhar tu apanha. Com semelhante linguagem conquistara muita bordoada, de muito filho da, com perdão da má palavra, que anda por aí. Mas também quanta dentada, quanto pé no ouvido, quanto golpe safado não distribuiu. Homem é homem e bicho é bicho. Era um outro dogma do Tonho que precisava ser seguido à risca. Nenzinho cumpriu rigorosamente, que o digam os galos na sua cabeça, as manchas escuras de seu corpo, aquela cicatriz ainda avermelhada entre as sobrancelhas e a sua gratidão imensa por todos esses resultados. A técnica do transporte já fora mais fácil de aprender. Tonho apenas se limitara a dar aprovação ao que ele ia fazendo. Filar corridas grudado no traseiro dos automóveis, tirar sonecas em caminhões cheios de sacos vazios pelo chão, subir e descer do bonde com floreados, ora de frente, ora de costas, no lado da entrevia ou no lado da mão, gritando um jornal ou em silêncio.
em silêncio, quando não tivesse vendido nada, porque nem um galo canta derrota, dizia o Tonho. O Tonho só lhe tivera a ensinar uma regra essencial. No mundo tem mais otário que homem. Alto princípio da filosofia tonhoniana. Olha o diabo, a quarta, olha! O Nenzinho ia pela rua distraído, mal atendendo o psio dos compradores, saboreando o anasalamento perfeito das suas inflexões. Diário, folha! Lembrou-se de antigamente, do tempo em que gritava que nem bobo. Diário, a folha! E pensou no seu querido professor Tonho. Diário! Eita, vozeirão bamba. Só podia ser do Tonho. Era mesmo. Que coisa boa, Tonho, que coisa boa. Queres vir comigo? Nenzinho aceitou sem dizer nada, nem perguntar pra quê, pra onde iam. Com o Tonho, qualquer lugar é lugar. Acompanhou com a mesma alegria de um cachorrinho a seguir o dono adorado. Mas começou a chover. As gotas grossas da chuva levantaram, ao cair, o hálito espesso das calçadas em tais ocasiões. O Nenzinho já não precisava mais perguntar o que devia fazer. Foi correndo às oficinas do jornal mais próximo e de lá trouxe com triunfante naturalidade rodelas grossas de papelão. Furou-as no meio, deu a maior ao Tonho e ambos enfiaram por ali as cabeças. As rodelas de papelão desse jeito protegem os jornais, carregados embaixo do braço, embora a cabeça e as pernas fiquem expostas à chuva, o que não tem importância nenhuma. O Tonho não agradeceu, mesmo porque não tinha nada a agradecer. Quantas vezes já não fizera isso, e até mais pelo outro. No largo, o Tonho grudou no bonde. O Nenzinho o acompanhou. Já chovia menos. Como estivesse abaixando o estribo da entrevia, sentaram aí. O bonde andou. O Tonho saltou do bonde e descia na volada da uma ladeira, louca, sem precisar dar mais nem um passo para trás, nem para frente. No lugar em que saltou, firmou os pés e ali ficou. O Nenzinho desceu mais adiante e veio vindo ao seu encontro, cheio de admiração. Mas o Tonho estava esquisito hoje. Não dizia nada. E esse silêncio preocupava o Nenzinho. Será que ele tinha feito alguma coisa mal feita? Tomaram outro bonde. Afinal, o Tonho disse mais qualquer coisa. Onde é que tu dorme hoje? No diário. O Tonho aqueceu com os olhos sobre essa parte. O Nenzinho já conhecia todas as suas opiniões. Sentaram novamente no estribo da entrevista. Decididamente, hoje, o Tonho não queria tratar de vender o jornal. Só ficava quieto. E aquele silêncio enervava, exasperava cada vez mais o Nenzinho. E Nenzinho procurou quebrá-lo por toda forma. Tirou um cigarro do bolso, o único cigarro inteiro que tinha, e ofereceu-o ao companheiro. A resposta negativa foi dada apenas com um bambolear displicente de cabeça. O Nenzinho ficou tão aflito que teria chorado e rechorado se não fosse a regra número 1. Acendeu então o cigarro, tragou uma bruta baforada, devolvendo-a ostensivamente para chamar a atenção do Tonho. Ele nem ligou. O bonde continuava, andando. Puxou a outra fumarada e procurou assoprá-la disfarçadamente na cara do Tonho. Ele nem deu confiança. Aí a angústia foi demais. O Nenzinho não resistiu. Perguntou qualquer coisa. Tu gosta desse cigarro? Não é micha, não. O Tonho olhou a marca e deu de ombros. O bonde continuava andando. O Nenzinho continuava vexado, tragando em seco. De repente sentiu que ia tossir. Tinha engasgado. Que vergonha! Reuniu todas as forças e não tossiu. Não tossiu! Mas o Tonho bem que percebera tudo. E só de espírito de porco foi que falou para cutucar o Nenzinho no ponto doído. Tu pensa que é homem? Né? Mas ninguém é homem antes de saber fazer isso. Chegou no voo um bonde que vinha lentamente em sentido contrário daquele em que iam os dois. De longe fez um cumprimento jocoso e saltou, convidando-o a fazer o mesmo. Nenzinho desceu do seu bonde e foi andando ao encontro do Tonho com a alma desanuviada. Estava tudo explicado. O Tonho queria apenas ensinar-lhe mais aquele passo. Se o aprendesse, ele voltaria a achá-lo homem outra vez. E de verdade. Mas a cara do Tonho não estava a cara de quem confiasse muito no Nenzinho, não. Tomaram outro bonde. Sentaram na entrevia. O Tonho pôs-se a assobiar uma musiquinha toda especial, que nele era sinal de caçoar. O Nenzinho olhava de vez em quando, de soslaio, em busca de um incentivo que seria tudo para ele. E que não veio. O Tonho era um professor inflexível. Apesar disso, ou vai ver que por isso mesmo o Nenzinho gostava tanto dele. Afinal, apareceu o bonde na linha oposta. O Nenzinho levantou-se, cuspiu, passou a manga na boca, arrumou a jornalada como um soldado prepararia as armas para a batalha. E depois, quando os bondes se cruzaram, saltou de um estribo para o estribo, sem se esquecer de gritar anasalado: "Olha o diabo!" Nem pôde terminar. Sua voz foi logo abafada pelos gritos dos passageiros horrorizados que o viram escorregar do estribo. Esticaram a mão ansiosa à procura de um apoio que não alcançou, pelo ruído espantoso das rodas do bonde que trituraram surdamente a sua carne jovem. Os bondes estacaram, embrecada. O
uivantes, o silêncio lavado, como que sucede às grandes catástrofes, abateu-se sobre aquele trecho de rua durante um segundo. Depois todos desceram para ver o que acontecera e um círculo de pungente curiosidade se formou em torno do corpo esmagado, que expirava envolto pela mortalha dos seus jornais em frangalhos. O Tonho, encolhido e assustado, também se aproximou. E por uma súbita clareira aberta através dos vultos debruçados, surpreendeu o último olhar de Nenzinho. Como sempre, tão ingênuo e criançola, que timidamente ainda lhe perguntava se era indispensável para chegar a homem morrer sofrendo assim.